Semana da Cura Quântica. Apresentação: Marcelo Morgan. Como ficamos doentes? Desequilíbrio energético e os chakras. Olá, meu nome é Marcelo Morgan e, dando continuidade ao nosso curso, vamos lançar nosso olhar curioso aos campos energéticos de nosso corpo e entender o que são chakras. É fundamental entender que chakras são estruturas estudadas por diversas linhas religiosas e espiritualistas. Dessa forma, existem informações muito variadas e algumas divergem dentro dessas variadas linhas de estudo, assim como outras convergem para um consenso, ainda que, por vezes, tenham uma terminologia diferente. Roda de luz. Esse é o significado da palavra chakra, que vem do sânscrito e constitui parte dos estudos e práticas orientais para o equilíbrio de corpo e mente dos seres humanos. Os chakras, então, são centros energéticos que representam aspectos diferentes da natureza corporal, mental, emocional e energética. Apesar de existirem vários desses centros de energias espalhados pelo nosso corpo, há 7 principais que são conhecidos no mundo inteiro e que, quando equilibrados, podem proporcionar experiências de harmonia, paz espiritual e realização interpessoal, e seu desequilíbrio podem gerar doenças. Basicamente, nós estamos falando de fluxo de energia aqui, tá, gente? Vamos então entender quais são os 7 chakras principais. Chakra básico, localizado na base da coluna, está relacionado à sobrevivência. Chakra sacro, localizado na região abdominal, está relacionado à energia sexual, autoestima e criatividade. Chakra plexo solar, localizado na região do umbigo, está relacionado ao ego e ao sistema digestivo. Chakra cardíaco, localizado no peito, está relacionado ao amor e o perdão. Chakra laríngeo, localizado na garganta, está relacionado à comunicação, autoexpressão e verdade. Chakra frontal, localizado entre os olhos, está relacionado ao foco, mente e intuição. Chakra coronário, localizado no topo da cabeça, está relacionado à conexão espiritual. Antes de continuarmos, precisamos entender o fluxo natural da energia vital. Ela entra pelo topo da cabeça e segue passando por todos os chakras até sair pelo chakra básico. Ela vem do céu, passa pelo corpo e segue seu fluxo em direção à Terra. Quando alguns desses chakras entram em desequilíbrio, ocorre uma falta de energia na região em questão, que acaba comprometendo todo o sistema. Essa falta de energia pode ser suficiente para causar uma doença. Pense numa pessoa que tem dificuldade de perdoar. Ela vai estar sempre com um certo desequilíbrio no chakra cardíaco. Além de comprometer os órgãos da região desse chakra, vai estar comprometendo o sistema como um todo. E uma das primeiras coisas que começam a ser prejudicadas é o sistema imunológico. Pessoas que têm dificuldade de perdoar apresentam uma tendência maior de manifestar doenças. Muitos estudos associam o câncer à falta de perdão. Olha, a questão do sistema imunológico é uma coisa muito simples. Se os nossos chakras não estão funcionando perfeitamente, vai faltar energia no sistema como um todo. E daí o sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico, ele vai ser penalizado.
toda a energia que ele precisa, acaba não tendo acesso a essa energia. Ele acaba não tendo acesso ao fluxo total da energia para poder conter, por exemplo, uma célula de um tumor maligno. Quando a gente entende, a gente percebe a simplicidade do funcionamento e principalmente a simplicidade de como evitar a doença. A Sinfonia do Corpo. Como em uma orquestra, onde todos os instrumentos devem estar afinados e tocando em harmonia como uma peça musical executada, o corpo humano também é a mesma coisa. Imaginem cada época de nossa existência aqui na Terra como uma música a ser executada. Ora mais cadenciada e forte, ora mais suave, simples, quase incidental. Porém, sempre em harmonia. É disso que se trata. Precisamos encontrar a harmonia e o equilíbrio em cada fase de nossa vida. Perceba o que eu estou falando. A vibração do corpo, ela muda com o passar do tempo. Cada época de nossa vida tem uma vibração específica. Quando uma célula começa a se comportar de forma desarmônica, é acionado o nosso sistema imunológico para conter essa célula. Lembra que eu estava falando até agora há pouco? Falei nesse capítulo mesmo de você precisar de todo o potencial de energia do seu sistema imunológico? Tá? É nessa hora aqui, tá? Então, voltando assim, quando uma célula começa a se comportar de forma desarmônica, é acionado o nosso sistema imunológico para conter essa célula. Mas vamos supor que, nesse momento, nosso corpo esteja debilitado e nossas defesas podem não conseguir controlar essa célula e essa vibração desarmônica passa a influenciar e mudar o campo harmônico de outras células que estão em volta, dando origem assim a uma doença chamada câncer. Lembra? Acabei de falar na primeira parte da aula de hoje, sabe? A falta do fluxo de energia, quando o sistema começa a ficar comprometido, nosso sistema imunológico precisa de força total e de repente, por um desequilíbrio de algum chakra, ele não está recebendo essa energia total. É isso. Mas é importante a gente entender uma coisa, veja bem. Todos os dias, nossos corpos vencem uma grande quantidade de células rebeldes. Contar somente com nossa, entre aspas, tá? Tropa de elite, que é o nosso sistema imunológico, contar com eles somente é o problema. Estar em harmonia com o corpo e a mente faz com que essas células não surjam em nosso sistema, facilitando muito o trabalho de nosso sistema imunológico, fazendo com que gastemos menos energia vital e, quando sobra energia, podemos direcioná-la para outros objetivos que buscamos alcançar. Até porque, gente, o fluxo de energia em nossa vida é único. Se a gente gasta tudo para resolver um problema de doença, falta para outras coisas. Lembre-se que todos temos uma consciência. Se até a pedra tem, imagine se suas células não teriam também. Acostume-se a conversar com elas. Explique a elas tudo o que você está aprendendo. Fale sobre harmonia. Elas vão entender. Conversar é o melhor caminho. Não espere ela se tornar um aluno rebelde e ter que acabar sendo expulsa. Nesse caso, pelo cirurgião. Ah, claro. Lembre-se que a Terra também pode ter que chamar o cirurgião para eliminar alguma célula rebelde. Será que você me entende o que eu estou falando? Traumas emocionais. Seguindo no entendimento de como ficamos doentes, precisamos entender que são os traumas emocionais que mudam nossas vibrações, interrompem o fluxo de energia vital e, por fim, causam as doenças. Não importa o tamanho do trauma, pois pequenos traumas muitas vezes são capazes de provocar grandes estragos. Mas quem consegue passar pela vida sem traumas? É praticamente impossível. Porém,
Com conhecimento e entendimento, conseguimos anular sua influência em nosso campo vibracional. Toda vez que passamos por um trauma, nosso campo vibracional é abalado. O fluxo de energia é interrompido e nossa energia vital começa a ser desperdiçada. Sabe o motivo de tudo isso? O nosso velho e bom ego. Quando reagimos aos traumas, é a pedido do nosso ego, que está se sentindo ameaçado de alguma forma. Lembre-se, eu já falei que ele acha que é tudo que existe. Quando o nosso ego se sente agredido, tudo tende a se desequilibrar. Ele é como uma criança mimada, não vai parar até conseguir o que quer. E dificilmente ele consegue. Mas qual é a saída então? Bem, nesse curso vou ensinar vocês a se verem através dos olhos do observador real, a centelha divina. Não vamos sufocar o ego, apenas colocá-lo no seu devido lugar. Quando entendemos quem somos nós, deixamos de dar importância para coisas que não têm relevância para a nossa evolução. Dificilmente nos sentimos magoados, traumatizados ou qualquer coisa que venha nos tirar do fluxo natural da vida. Lembre-se, nascemos para viver e morrer é apenas uma consequência de quem um dia viveu. Gente, aqui nesse ponto, eu queria deixar um depoimento pessoal meu sobre como a doença surge. Com 5 anos de idade, meu filho, ele teve leucemia. É uma leucemia linfóide aguda. Foi muito terrível. Foram praticamente 8 anos de tratamento, de muito sofrimento, de muito medo de perder meu filho. Eu tive que conviver com medo, certo? E a gente vai ver o que isso acaba ocasionando. Mas eu já posso falar para vocês assim algumas coisas que aconteceram. Durante todo o tratamento do meu filho, eu tive que aprender, como eu já falei, a conviver com medo, tá? E meu pai, ele sempre falava uma coisa para mim. Meu pai também, meu avô teve câncer e meu pai falava: toma cuidado, porque quando que tudo isso passar, é aí que você fica doente. E meu pai contava a história dele. Eu estava lá trabalhando no banco, de repente eu comecei a sentir uma dor nas costas, fazia mais ou menos uns 2 meses que o meu pai tinha morrido já, que era o meu avô, né? E eu comecei a ter uma dor, a dor foi subindo, tive que ir pro médico e no fim era uma mega infecção que já estava tomando conta dos rins. Tá. E o médico falou, tudo isso foi por causa do estresse, tá? E meu pai repetia isso pra mim. Nossa, repetiu por muito tempo durante o tratamento. Não por mal, mas assim, dividindo uma coisa que aconteceu com ele, até para me prevenir. Olha a programação. Tá. E a gente sabe que o rim é o órgão do medo. Eu vou falar também nos outros tópicos, nas próximas aulas, sobre algumas doenças ligadas a sentimentos. E o rim é conhecido como órgão do medo. Tá? Você pode imaginar o medo que eu tive? Tá. Em 2013, meu filho acabou o tratamento, ok? E, em 2015, eu fui diagnosticado com câncer no rim. O rim, que é o órgão do medo. O rim, que também pegou meu pai lá atrás, só com uma infecção, mas o meu foi muito maior. É isso, gente. Não é tão difícil de saber como a gente fica doente. Tá? A partir daí, eu realmente tive que mudar tudo que eu acreditava, que eu sabia, que eu fazia, e as coisas mudaram. Mas enfim, divido a minha experiência com vocês. Até a próxima. Semana da Cura Quântica. Apresentação: Marcelo Morgan.